Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom dia, bom encontrar você aqui para o nosso café, que não está doce, está bem amargo, pelo que fez o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Como pode, nos últimos 8 jogos, perder 7? Mais uma vergonha. E que vergonha! Eu acordo envergonhado para falar da nossa paixão. Vamos debater. Hugo Moura segue no time? Tem condições de seguir no Vasco para 2026? Mudanças urgentes? Já para quinta-feira tem decisão no Maracanã. Ingressos vendidos, PCDs desrespeitados. É isso mesmo. Vamos juntos, então deixa seu like, comenta, compartilha para geral, se inscreve aqui no nosso canal e vamos juntos, porque é super importante para mim ter você aqui do meu lado para a gente debater a nossa paixão. Então vamos embora, vamos juntos? Bom, começar falando sobre o desrespeito da diretoria do Fluminense para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil com os PCDs. Aquele grupo que tem a gratuidade por lei para ser retirada e a exigência que tem que ser fisicamente, ou seja, pessoalmente. É um absurdo total. Espero que o Vasco interceda, porque não está certo, não é a favor. O PCD tem garantido por lei o direito de ter a gratuidade e não, como todos as outras categorias podem ser retiradas online com a facial, o PCD tem que ser pessoalmente. É muito simples. Estão burlando, dizendo que a pessoa é PCD e na hora H entra normal. Ué, é simples. O ingresso é de PCD, na hora que vai entrar, se não for PCD, não entra. Deu golpe, chama a polícia. Agora, exigir que fisicamente essas pessoas tenham que ir a um local ou retirar no dia do jogo, isso é um absurdo. É o justo pagando pelo pecador. Não está certo que a diretoria do Vasco interceda e ajude a estas pessoas que precisam tanto de respeito e que tenham nesse jogo importante. Bom, vamos falar sobre Hugo Moura. Mais uma expulsão deste rapaz que tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Não há a menor condição dele ser escalado para a semifinal, mesmo que no banco, e muito menos que ele continue no Vasco no ano que vem. O presidente Pedrinho deveria dar uma sacudida nesta reta final e essa é uma das medidas que deveriam ser tomadas. Um aviso ao elenco. Quem não respeita o Vasco, quem mais uma vez deixa o time na mão de forma vergonhosa, coloca em risco um campeonato, não dá mais. Não foi a primeira expulsão. O Hugo Moura tecnicamente deixa a desejar, agora disciplinarmente esquece. Ele veio do Flamengo, não tem nada a ver. Bebeto veio do Flamengo, o Tita veio do Flamengo, o Beto veio do Flamengo. Alguns exemplos rápidos de jogadores que honraram nossa camisa, Júnior Baiano, Rogério Lourenço, e jogaram. Então não tem nada a ver, não começa com esse argumento pequeno. Estamos falando de parte técnica. Não há condições. Hugo Moura não é um jogador para o Vasco para a Série A. Não só ele. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, o Vitor Luiz, o Daniel Fusato, o Tietê. O Matheus França não entregou nada até agora. Paulinho não jogou bem mais uma vez. O David mais uma vez não jogou bem. Pô, Fábio, você quer uma limpa? Quero. Para o ano que vem, quero. Eu não posso aceitar um elenco que entrega esta mediocridade de jogo que nós vimos ontem. Ontem foi mais um resultado, Diniz, na sua avaliação na coletiva, que eu não vou nem entrar em detalhes, bateu boca com fulano. Estou andando para isso. Eu quero saber do conteúdo, do pouco que se pôde extrair dessa coletiva, em que ele disse que o resultado teve a interferência direta da expulsão. Teve, Diniz, mais uma vez. Só que uma coisinha que você falou na coletiva não pode passar batido aqui para o torcedor. Esse elenco, ou qualquer outro, tem que respeitar a camisa do Vasco. E eles não estão respeitando.
Sabe por quê, Diniz? Porque sabem que não vai haver nenhuma punição. De quem jogou ontem, excetuando base, quem é da base, Estrela, GB, Diego Minetti, que nem entrou, Leandrinho e o Verratti, porque esse representa o torcedor, ele luta, ele xinga, ele tem disposição. Ninguém prestou, mais uma vez, um serviço para merecer vestir a camisa do Vasco da Gama. Não dá, e é inadmissível achar que uma classificação culposa, porque não tivemos nenhuma intenção, quase fomos para a 16ª posição, a vaga da Sul-Americana, seja muito legal. Porra, chegamos à Sul-Americana. Uma vergonha! Uma vergonha! O Vasco perdeu, dos últimos 8 jogos, 7. Dos últimos 24 pontos disputados, ganhou apenas 3. Quem é vascaíno não pode estar satisfeito. Não acordou nesta segunda-feira. Oh, que legal, queria eu estar com um sorriso aqui, dizer que o Vasco está brigando para ir para a Libertadores, dependendo do resultado da Copa do Brasil, ele pode ir diretamente se for campeão, ou se acontecer uma derrota, ele vai porque abre uma vaga. Não! Ele vai para a Sul-Americana justamente se perder a Copa do Brasil, porque alguém, né, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro, um deles vai conquistar e aí vai abrir essa vaga. Isso é uma vergonha. E a atuação de ontem foi deprimente. Eu acordo envergonhado, não de ser Vasco, mas de ter visto aquele time vestir a camisa do Vasco e atuar da forma que foi. Eles não representam a grandeza do Vasco. E a partir do momento, Diniz, e serve para o presidente Pedrinho e para o diretor técnico Felipe, que tanto honraram a camisa, estão na história do clube. Você tem que ensinar a um sujeito que veste a camisa do Vasco a grandeza que é vestir a camisa do Vasco, ele não presta para vestir a camisa do Vasco. Isso o Diniz já disse, não, esse time tem que aprender a jogar como time grande que é o Vasco. Não, Diniz! Se tem que aprender, não pode ser no Vasco. O time do Mirassol, que é um clube bem pequeno e que não tem a história do Vasco da Gama, os caras sempre respeitaram a camisa do Mirassol e levaram o time à 4ª posição e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E esse time tem que aprender, com uma folha salarial beirando 15 milhões de reais, tem que aprender a jogar como time grande. Isso é uma vergonha. O que eles entregam em campo, o show de horror de toque de lado, para não se comprometer. Cocão é um rei do passe de lado, Matheus França é outro que dá passe de lado. Como é que pode? E no fim do mês os caras terem dinheiro lá na conta bonitinho. É mole jogar no Vasco hoje. Pressão zero para esses caras. Final do mês ou no início, tá tudo lá na conta bonitinho para os caras. E aí? Fazer o quê? Até quando, Diniz? O próprio trabalho do Fernando Diniz é horroroso no Vasco. Horroroso o trabalho do Diniz. Não há 50% de aproveitamento, nem 45%, é 42,2%. Em qualquer outro clube, o Diniz estaria demitido, mesmo com a Copa do Brasil se aproximando na quinta-feira, numa grande decisão no Maracanã, que estará lotado mais uma vez. Eu vou lá para empurrar o time. Mas esse time do Vasco não merece a torcida que tem. Não honra a camisa, com algumas exceções. Ah, Fábio, mas você pediu o time reserva contra o Atlético. Pedi e pediria de novo. Agora não com esse empenho, com essa vontade que os caras tiveram. Eles andaram pro Vasco. Sabiam que nada iria acontecer diferente, não mudaria em nada. Estamos na primeira divisão, uma vergonha. Ontem na live eu falei no final, o Vitória que salvou ontem ao vencer o São Paulo, Jair Ventura, dos últimos 10 jogos, presidente Pedrinho, ele teve 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, 17 pontos conquistados em 30. Sabe quantos nós conquistamos? 9 em 30. Coloca esses 8 pontos a mais na conta do Vasco ali dos 45. Nós bateríamos 53. Sabe que posição a gente ficaria? Com esse aproveitamento do Jair Ventura no Vitória, 8º colocado. Aí sim a gente sonharia com Libertadores também. Você acha que tá certo, presidente? Desculpa. Que merda de atuação ontem. Mais uma. Mas qual vai ser o prêmio? Seguir no Vasco, sentado num belo contrato, todo mundo, e vai seguir a vida assim como se nada tivesse acontecido. É isso? Até quando, presidente?
Medidas drásticas precisam ser tomadas como sinais a quem quer se acomodar com a nossa camisa e com um belo emprego que é jogar no Vasco da Gama. Que é muito bom jogar no Vasco, com salário em dia, tranquilo, zero cobrança, ficou na primeira divisão, tá bom? Um bando de acomodados. Enfim. Para fechar, deixa eu parabenizar aqui o André Ricardo Lucena. Alô, André Lucena, parabéns. Ganhou o bolão do Fanático Vascaíno. Segundo colocado foi Eduardo Pina. Terceiro, o Ryan Simas, que ganhou no ano passado. JP Pereira ficou na quarta posição e o Moisés Leon em quinto lugar. Parabéns a todos. Vamos entrar em contato com vocês para entregar os prêmios do nosso bolão do Fanático Vascaíno. A única coisa a comemorar ontem foi o fim do campeonato. Esses 5 vascaínos do canal que vão levar prêmios nessa reta final. Meio-dia, te espero no nosso Na Conta KTO. A barca tem que zarpar, ó, lotada para o ano que vem. Nós vamos trazer os nomes, mas já dei spoiler aqui no nosso café. Um grande abraço, um ótimo dia e não esqueça, se tiver que ensinar algum jogador a jogar no Vasco como um time grande, esse cara não presta para jogar com a nossa camisa, que é pesada. Grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau. O Ellerson Camargo, Everton Cebolinha vai para onde? O Ellerson, a única certeza é que o Cebolinha não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, pediu para ser negociado. E aí até contei para vocês de forma exclusiva que o Flamengo precisa vendê-lo ainda em dezembro, porque no contrato de compra com o Benfica ficou estipulado que se o Cebolinha começar 2026 no Flamengo, o Flamengo é obrigado a pagar 1,5 milhão de euros ao Benfica, tá? O Corinthians... O Corinthians, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Grêmio e até o Palmeiras já demonstraram a intenção de contratá-lo. Vamos ver quem é que vai oferecer mais e eu não descartaria que ele vá para o exterior também, tá? O DG Gamer Raiz. Marinakis no Vasco. DG deu uma bela encilhada dessa história de Marinakis no futebol brasileiro, né? Ele chegou a conversar com o Vasco, negociou muito a compra de um fundo de Cotia no São Paulo. O Textor tentou levá-lo para o Botafogo, até porque o Textor está com enormes problemas financeiros, e no final das contas ele se distanciou do futebol brasileiro. Hoje ele está bem pouco falado. E aí vou dar uma impressão, tá? Eu não vejo uma pressa muito grande do Pedrinho em encontrar um novo comprador. Não é que ele não queira vender, mas é que assim, para vender de qualquer jeito, ele não vai fazer. Ele vai tentar encontrar uma alternativa melhor, com o Vasco numa situação melhor, e de fato faz sentido, né? Se você vende o Vasco depois do potencial construtivo ter entrado, das obras do estádio terem começado, de um time mais competitivo dentro de campo, você passa a ter uma capacidade de discutir valores com o seu possível parceiro muito melhor, né? Isso não tem a menor dúvida. Enfim, acho que precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai funcionar essa questão envolvendo Vasco e Marinakis.